Olá, professor Fernando Rosário de Souza. Para resumir um pouquinho aí, a passagem do período imperial brasileiro para o período republicano. Como que o Brasil deixou de ser uma monarquia, o poder de um, arquia, poder, para a coisa de todos, res públicos, né? A coisa coletiva. É lógico que temos uma série de ressalvas nessas nomenclaturas, mas estou usando a etimologia para você entender este período. A gente costuma dividir a história do Brasil em quatro grandes períodos: o período pré-colonial, antes dos portugueses chegarem; o período colonial, quando o Brasil era uma colônia de Portugal; o período imperial, quando o Brasil ficou livre de Portugal, mas governado por imperadores ou representantes deles; e o período republicano. Bom, o período republicano, ele tem início quando o último imperador, o Dom Pedro II, entra em declínio. A gente diz que as pernas de sustentação do trono dele, numa metáfora, foram caindo. Então, uma das pernas que sustentavam o trono de Dom Pedro era o exército, eram os militares. Eles foram para um evento chamado a Guerra do Paraguai e saíram vitoriosos deste evento. E eles acreditavam que eles teriam cargos no governo, que eles teriam recompensas. E praticamente isso não ocorreu. O Dom Pedro falou: olha, não fizeram mais do que obrigação. E é lógico que isso gerou uma série de movimentações no meio do exército, no meio militar. Não é à toa que os primeiros presidentes da República vão ser marechais. Tá? Muito bem. Um outro grupo que ficou bastante insatisfeito com o governo de Dom Pedro II foram os fazendeiros. A elite do Brasil, a elite principalmente do café de São Paulo e do leite, do gado leiteiro de Minas Gerais, estava mandando seus filhos estudarem na Europa, na França, e eles voltavam com as ideias do iluminismo: liberdade, igualdade, fraternidade, e com ideias de poderem governar o país de um modo mais dinâmico e de um modo que não fosse uma monarquia hereditária que passa de pai para filho, mas que eles pudessem ser eleitos também. Para eles serem eleitos, o sistema precisaria ser republicano. Estes fazendeiros vão querer o poder, e para eles chegarem no poder federal, o sistema não pode ser uma monarquia, precisa ser uma república. Tudo indica que Dom Pedro II era de um grupo chamado maçonaria, aonde este grupo, que já foi mais secreto do que é hoje, formado inicialmente por engenheiros e arquitetos que construíam catedrais na Idade Média, uma espécie de corporação de ofício de engenheiros e arquitetos ali que prometiam ajuda mútua, estudos de textos iluministas, prometiam também ajuda financeira entre os membros que estivessem precisando, se reúnem de modo mais íntimo, reunião apenas para homens, né, nesses grupos mais de estudos. A Igreja Católica considerava uma seita secreta, quase que uma seita demoníaca. E o Papa Pio IX, na época, deu uma ordem que quem fosse pego, quem fosse descoberto sendo da maçonaria, deveria ser expulso, excomungado da Igreja Católica. Dom Pedro II, ao que tudo indica ser da maçonaria, pediu para esta norma, esta bula Syllabus, esta carta vinda do Papa, não ser respeitada no Brasil. Os bispos e padres do Brasil preferiram ficar ao lado do Papa Pio IX do que do lado de Dom Pedro II, e ele acabou perdendo o apoio da Igreja. Então, mais uma perna do trono, mais uma perna do banquinho aí que cai. Se quiséssemos colocar uma quarta perninha, apesar de não estar aqui escrito, o povo brasileiro ficou muito desconfiado também que, se houvesse um terceiro império,
este terceiro império não seria da princesa Isabel, filha de Dom Pedro, mas seria do marido dela, que era francês, o Conde Deu. E o povo falou assim: olha, ser governado por um francês já é demais, hein? Muito bem. Então, temos num primeiro momento o Brasil sendo governado por dois presidentes que são marechais. Como o símbolo utilizado pelos militares era a espada, a gente chama essa primeira fase da República Velha, ou nos livros mais atuais, Primeira República, de República da Espada. No governo de Marechal Deodoro, há uma tentativa de estimular a economia. Primeiro, ele tenta dominar as elites locais ali, fazendo acordos com trocas de favores entre os governadores locais, os governadores das províncias e o governo central, numa chamada política dos governadores. E também há o rencilhamento. O que é isso? Foi a tentativa do seu ministro da Fazenda, Rui Barbosa, conceder empréstimos para quem quisesse montar empresas no Brasil. Houve uma grande confusão, uma grande correria na busca por esses empréstimos. E aí vem o apelido, porque foi uma correria parecida com a confusão que tem com as apostas no Jockey Club, que tem corridas de cavalo, muito semelhante ao momento final das apostas, quando os jockeys, os corredores de cavalo, estão colocando a sela no cavalo, o encilhamento, que é o momento final para as apostas. Muitos desses empréstimos foram pegos por pessoas inescrupulosas que não montaram empresas e houve realmente o dinheiro desperdiçado sem grande crescimento para o país, gerando muita inflação. O segundo presidente que veio depois do Marechal Deodoro foi o Marechal Floriano Peixoto, que apesar do nome florido, era uma pessoa muito rigorosa na punição de seus opositores. Ele recebeu inclusive um apelido de Marechal de Ferro. Para vocês terem uma ideia, a ilha de Florianópolis não tinha esse nome. Era uma província que fez uma revolta contra ele e ele, em punição, além de ter punido os líderes, falou: a partir de hoje, esta ilha receberá um nome em minha homenagem. Já imaginou se a cidade de São Paulo, por exemplo, faz uma revolta contra um presidente, contra o Lula ou contra o Bolsonaro, e além da revolta ser reprimida, o Lula ou o Bolsonaro mandam a cidade de São Paulo ser chamada Lulópolis ou Bolsonarópolis, né? Foi algo desse tipo que aconteceu no governo do Floriano. Talvez você esteja se perguntando, mas como que estes políticos conseguiam chegar no poder? O voto da República Velha, da Primeira República, era um voto aberto, o que permitia uma série de fraudes eleitorais. O voto de cabresto, por exemplo, era o fato dos grandes fazendeiros contratarem capangas, homens muito fortes que ficavam ao lado da urna e pressionavam o voto. Falavam: olha, você pode votar em quem você quiser, mas se você não votar no candidato que eu quero que você vote, a gente conversa lá fora, né? E o clientelismo não era pela violência, mas era pela sedução, pela compra, é tratar o eleitor como um cliente. Se você votar no candidato X, você ganha uma dentadura nova, uma bota nova, algum presentinho. Muito bem. Como os dois estados que se alternavam na política no início da República eram São Paulo, produtor de café, e Minas Gerais, produtor de gado leiteiro, é só ver. Minas Gerais é famoso, é um estado famoso pelas suas coisas com derivados de leite, né? Doce de leite, pão de queijo, queijo Minas, né? Então essa alternância entre políticos de São Paulo e Minas Gerais no poder foi chamada de política do café com leite. Até hoje em dia, quando a gente combina que uma criança vai ganhar uma brincadeira, a gente fala: tal pessoa é café com leite. A gente já combina a vitória dela, é meio fraudada a vitória dela, não é? Muito bem. Esta República Velha, ela estava deixando muito insatisfeita a população.
principalmente a população do interior. Nós podemos dizer que o Brasil de 1900, 1889, 1910, 1920 tinha muitas semelhanças com a Europa de 1300, tá? Tinha semelhanças com a Europa feudal. Só para você ter uma ideia, aqui tinha o cambão, ou seja, uma taxa em que o dono da fazenda poderia chamar um grupo de trabalhadores, uma cambada, para trabalhar numa parte da terra dele em troca de morar no sítio, na fazenda dele. Quem morasse na fazenda do grande fazendeiro seria obrigado a comprar as coisas no armazém exclusivo daquela fazenda, ainda que ele cobrasse muito caro. Então o cambão não lembra a talha, né? Desculpa, a corveia que você trabalhava debaixo do sol lá na Idade Média? O armazém exclusivo não lembra um pouquinho as banalidades, pagar para usar o forno, o poço, o moinho? E a meia é muito parecido com a talha, de você dar metade da sua produção para o senhor feudal. Neste caso aqui, eles tinham que dar metade do que eles produziam para o grande fazendeiro da terra onde eles moravam. Todas essas situações de exploração levaram a surgir alguns líderes populares. Entre eles, o padre Cícero, em Juazeiro, no Ceará. Era um padre que fazia uma série de benfeitorias para os mais pobres, é considerado inclusive um santo popular, ainda que a Igreja Católica não tenha reconhecido oficialmente. Ele ajudava muito aos mais pobres com creches, orfanatos. Ele é uma figura polêmica porque em época de eleições ele aceitava doações dos poderosos, os mesmos poderosos que exploravam a população. Então ele falava bem nos discursos desses doadores e de alguma maneira isso ficava um pouco contraditório. No sertão da Bahia surgiu uma figura chamada Antônio Conselheiro, que fundou o Arraial de Canudos. Este Arraial de Canudos assustou muito os poderosos da época, porque foi considerado quase que uma iniciativa comunista sem ele saber que estava tendo uma iniciativa comunista. Ele lia trechos da Bíblia, principalmente do Atos dos Apóstolos, que dizia que os primeiros cristãos punham tudo em comum. E ele fez uma fazenda coletiva que aceitava todas as pessoas que quisessem sair das grandes fazendas e ali trabalhar e dividir a produção entre si. Lógico que os grandes fazendeiros não gostaram dessa iniciativa, porque estavam perdendo funcionários. A igreja não gostou dessa iniciativa porque falou, como que assim, alguém que não é padre está lendo e explicando a Bíblia sem ser padre? E como ele dizia que a república não tinha melhorado em nada a situação do povo, os próprios republicanos achavam que ele estava defendendo a volta da monarquia. O Arraial de Canudos foi destruído e foi inundado e virou uma represa. Todo este processo é descrito num livro do Euclides da Cunha chamado Os Sertões. Temos uma outra figura, o Lampião, que era casado com a Maria Bonita, e ele fez um movimento chamado o Cangaço, tá? Porque ele tinha um bando chamado os Cangaceiros, que funcionavam como uma espécie de Robin Hood no sertão nordestino. Lembrando que a palavra sertão é uma corruptela que veio de desertão. Os portugueses, quando viram aquela terra seca, falaram, nossa, que desertão. Imagine desertão sendo falado com sotaque português, que é desertão, desertão, sertão. Muito bem. Ele roubava das grandes fazendas, dos grandes fazendeiros e distribuía para os pobres. Ainda que isso possa trazer simpatia para algumas pessoas, em época de eleição ele oferecia o serviço dos seus capangas para o voto de cabresto para os grandes fazendeiros, para colocar capangas ao lado das urnas, e isso acabava mantendo um pouco do status quo, ou seja, da situação como estava. Gente, espero que com esse vídeo você tenha tido uma visão geral deste volume 1, que também mostra que a situação de abolição da escravidão
foi uma situação que não trouxe solução nenhuma para a população negra. A população negra no Brasil ficou à margem da sociedade. Foi uma abolição apenas para inglês ver. E isso nós vamos falar melhor no próximo capítulo, tá bom? Mas espero que você tenha tido uma boa visão geral e que esse volume 1 esteja claro para você. Até a próxima, pessoal!